pelos nossos jogadores, feliz pela atuação, que foi boa no segundo tempo. Mas é importante dizer que a nossa caminhada ainda é longa. Foram apenas 9 pontos, foram apenas 3 vitórias, porém 3 vitórias boas, e que nos dá um alento muito grande para o futuro. A entrada do Nenê no jogo fez diferença, foi muito bem, mostrou a qualidade, mostrou que o nosso torcedor entende também de futebol, sabe, estava vendo que aquele jogo ele era um jogo para ele, e realmente eu senti isso também. Então a colocação dele, depois entrou o Evander, que eu também queria dar corpo no meio campo com alguma qualidade, que ele tem qualidade, mas o jogo estava muito difícil e as coisas não correram à feição, de modo que a torcida visse o que ele estava fazendo, mas o que ele fez para mim, no meu ponto de vista, foi bom. E por último, a entrada do Jomar, que foi quando eles colocaram um atacante de área, e aí enfiaram 2 homens, nós tínhamos que fazer a nossa defesa, faltavam ali 10 minutos, 7 minutos, então achei que era oportuno, e o Jomar entrou bem, então parabéns a todos os jogadores, parabéns ao nosso torcedor que veio apoiar, que nos deu um alento sempre, e quando é assim, a torcida chegando junto com os jogadores, comissão, clube, fica tudo muito mais fácil, né? Milton, queria que você falasse um pouquinho da atuação do Luiz Fabiano, especificamente hoje, né? Ele vem conseguindo fazer agora os gols com frequência, mas mais do que a atuação e os gols, o fato dele ter sido hoje um líder mesmo em campo, um capitão, ajudando muito na defesa, falando com os jogadores, comemorando nos gols, enfim, quanto que essa liderança dele hoje fez diferença em campo? Realmente, Camila, ele fez diferença, como fez diferença também o Martim, como fez diferença o Paulão, como fez diferença o Breno, o Gilberto, o Henrique, Jean, ou seja, todos os jogadores, o Matheus, todos os jogadores que entraram em campo fizeram a diferença. O Luiz, que envergou a braçadeira de capitão, ele mostrou o caráter que ele tem, já tem demonstrado, tem assumido o protagonismo, como todos os outros, e isso nos dá tranquilidade, porque sabemos que é um jogador de alto nível, como são muitos outros que estão no plantel. Esse campeonato é um campeonato muito longo, haverá baixas de forma, haverá quebras de forma, os jogadores terão cansaço, enfim. Existem 3 ciclos, né, no Campeonato Brasileiro. Então, está iniciando agora. Estamos tendo toda a precaução em relação a todos os nossos jogadores menos novos. Então, é muito bom ter o Luiz, ter o Nenê, ter o Paulão, ter o Breno, ter o Martinho, são os jogadores mais experientes, outros que não estavam no banco, o Andrezinho, e outros que Muriqui, e outros mais. Então, são jogadores que também fazem parte do plantel, estão aí, a gente está dando oportunidades. Semana passada demos ao Muriqui, essa semana demos ao Evander, enfim, todos os jogadores são importantes, né? Então temos que estar muito unidos e preparados e à espera do cavalinho branco, né? Vocês lembram disso? Milton, mais um jogo que o Nenê entra, faz a diferença na criação das jogadas. Como? Desculpa. Mais um jogo que o Nenê entra, faz a diferença na criação das jogadas, ajuda o Vasco e dessa vez com vitória. Ajudou contra o Corinthians também, infelizmente não saiu a vitória, mas agora veio a vitória. Tá claro para você, tá mais próximo disso, de que o Nenê já merece ser titular novamente? O Nenê é um jogador importante para nós. O Nenê tem sido nossa primeira opção. O Nenê só não está jogando porque ele teve uma quebra de forma, ele teve uma baixa de rendimento. E vocês todos falaram sobre isso também. Então, a equipe, e nunca deixamos ele de lado, né? Ele sempre foi um jogador que nós contamos sempre, colocamos ele no jogo, falamos aqui que não queríamos que ele saísse. Eu tenho trabalhado especialmente, um trabalho especial para retornar o ganho de força, enfim. Nós estamos atentos a todos os jogadores. Todos os jogadores são importantes, né?
no campeonato carioca, o Muriqui também chegou a ser titular e nesse momento não está nem convocado. Então, nós temos que colocar as coisas como elas realmente são. Quando eu optei por tirar o Nenê, nós precisávamos de uma irreverência maior, uma criação mais rápida, o jogo ser mais rápido e a bola chegar na frente mais rápido. E conseguimos. Hoje ele está demonstrando que está começando a retornar realmente o que o Nenê é, craque. Ele sempre foi craque. Não é porque ele está no banco que deixou de ser craque, não é? Craque é craque e às vezes o craque também baixa de forma. A gente vê o Neymar sentar no banco, Messi e outros mais. Então, todos. Então, o papel do treinador é tentar tirar o melhor proveito, até porque é um campeonato longo e nós todos temos que estarmos pensando sempre no Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o protagonista maior, é o nosso maior, a maior estrela é o clube. Então, nós todos temos que trabalhar o máximo para colocar o clube quanto mais alto, melhor. Mas é um jogador que está trabalhando muitíssimo bem. Parabéns. Um abraço, Samuel. Boa viagem, hein? Boa noite, E aí, Milton. garoto? Tudo bem? Tudo tranquilo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Douglas, a sua opção de usar ele na ponta direita. Ponta direita? Na ponta, no primeiro tempo ele jogou bem aberto pela direita, depois ele mudou. Aberto. Ele jogou de meio. Nós jogamos com 3 homens e ele caindo pela direita. Como jogava o Sport também. Só que ele tinha a incumbência da saída do lateral. Era Queria que isso. você explicasse um pouco essa mudança de posição dele, porque você está tentando ver ele em outros lugares. Sim. O Douglas ele é um jogador que tem muita qualidade, sabe, né? Qualidade de passe, qualidade de posse de bola, qualidade de controle, mudança de jogo, visão de jogo. Então, o que eu pretendia era que a gente encorpasse o meio-campo, tivéssemos mais jogadores com qualidade e também pegada, ou seja, o que aconteceu? Nos últimos jogos, nós estávamos muito expostos. A gente ficava muito exposto no meio-campo. Então, eu optei por fechar com o Wellington e o Jean, e depois coloquei o Douglas e o Matheus. Eles fazendo isso, o Douglas ia na direita, o Matheus centralizava, e o Manga fechava dentro. Ou seja, a gente estava trabalhando sobre ocupação de espaço. Depois entendemos que a equipe deles estava jogando muito atrás da linha da bola, nós tínhamos que abrir da linha. Então, puxei um volante, tirei um volante, baixei o Douglas e abri 2 homens. E foi aí que a nossa equipe cresceu bastante. Mas sabe que não são jogos iguais. E esse jogo pediu isso, e aconteceu isso, e graças a Deus, e graças aos jogadores, que eles têm sido extraordinários, têm acreditado muito no que nós estamos fazendo. Então, isso é fundamentalmente bom, porque nos dá garantias, nos dá segurança que poderemos fazer um campeonato tranquilo. Milton, Olá. boa noite. Boa noite. Hoje você relacionou para essa partida, dos 23, 11 são crias do Vasco, né? E o Vasco até o momento contratou apenas o Bruno Paulista, pode ser que tenha e o Lucas Jorge, pode ser que venha outro jogador, mas você acredita que a tendência seja essa, usar a base para esse restante do Campeonato Brasileiro? E você acha que esses garotos têm como levar o Vasco a alçar voos maiores, sem precisar necessariamente de reforços? Isso é, como é que é teu nome? Joel. Ô Joel, isso é, como dizia o Chico Anísio, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Então a gente tem que ver como o momento, às vezes, faz com que a gente coloque um jogador. Esse jogo de hoje, se fosse um jogo mais tranquilo, nós poderíamos lançar mais jogadores. Mas foi um jogo muito truncado, um jogo muito tático, um jogo muito fechado. Então nós precisávamos de jogador com mais maturidade. E a colocação dos jovens jogadores é porque é merecimento. Merecimento. Eu trabalho sempre em cima de merecimento e comprometimento. Quem merece vai, quem está comprometido entra. E isso é fundamental. E vocês viram em campo hoje os jogadores, a forma como eles trabalharam, a forma como se entregaram. E isso demonstrou que o nosso grupo está forte mentalmente, que era uma pergunta onde todos tinham, né? Depois daqueles 5-2, como é que eles estariam?
Alguém notou alguma diferença? Eu acho que não, os jogadores estavam todos muito bem focados e mentalizados. Levamos outro gol que não queríamos ter levado, da forma como levamos, mas pronto. Para frente que é o caminho, corrigir algumas situações, mas essa vitória nos deu tranquilidade, nos deu para trabalharmos, porque é um clube que eu sabia, vocês lembram que eu falei aqui na outra coletiva que ia ser um jogo muito difícil, que ia ser um jogo muito pegado, porque eu entendia, eu via alguns jogos deles, e eu sabia que com a mudança o Luxemburgo prepararia as linhas baixas e entendemos que poderíamos ter mudado com a estratégia para o segundo tempo, e assim foi, e fomos felizes. Tá aí o técnico Milton Mendes, então, falando em São Januário, depois dessa vitória sobre o Sport. Elogios ao Nenê, está voltando a ser craque, mas não garantiu como titular nos próximos jogos. E ele fez questão de dividir os elogios com todos os jogadores, né? Dividiu os elogios com o Luiz Fabiano, com o goleiro Martin Silva, com o Breno na zaga, com o Paulão e até com o Nenê.